Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Agora você vai ouvir ou escutar ou assistir o Você Me Representa, o programa que apresenta o perfil de vereadoras e vereadores aqui da Câmara Municipal de Curitiba, eles que são as grandes estrelas da nossa Casa Legislativa. Temos a honra de conversar hoje com a vereadora Indiara Barbosa. Vereadora, obrigada pela sua presença aqui na bancada. Eu que agradeço pelo convite, poder conversar um pouquinho com vocês, me apresentar, né, para o cidadão curitibano que ainda não conhece a Indiara e o trabalho que a gente está fazendo aqui. Com certeza. Vereadora, acho que todos aqui, né, os 38 são já bastante conhecidos, até a eleição de vocês mostra isso, mas a senhora tem uma questão especial na última eleição, que foi a mais votada, né, vereadora? Foram 12.147 votos. A primeira vez que uma mulher consegue esse feito na Câmara Municipal de Curitiba. Vereadora, como é que foi esse feito e como é que foi essa campanha? Porque foi uma eleição bastante atípica em 2020, estávamos enfrentando a pandemia, a campanha foi basicamente pelas redes sociais, a dificuldade de fazer aquela campanha de ir na rua conversar com o eleitor, eleitora. Como é que foi esse seu trabalho ali na campanha de 2020, vereadora? Legal. Pois é, então tive uma grande surpresa, né, para mim. A gente não esperava ter esse resultado de ser a vereadora mais votada de Curitiba, e como você falou, foi uma alegria, né, uma conquista por ser a primeira mulher também, que acho que é uma pauta também que a gente fala, né, de mulheres em cargos de liderança, né, seja na política, nas empresas. E foi bem bacana, como você falou, foi uma campanha realmente diferente, né? Pandemia, então foi tudo novo, né, pra gente, mas foi um resultado importante. Gruba, eu venho da iniciativa privada, né? Então vou contar um pouquinho rapidamente, né? Eu sou formada em administração, em contabilidade e trabalhei durante 14 anos em uma empresa multinacional de auditoria, já tinha trabalhado em empresas privadas antes. Gostava de política, né? Me interessava. E aí, em 2018, em 2017 eu me filiei a um partido. Em 2018 fui candidata pela primeira vez. Nunca tinha feito campanha na vida, não venho de família de políticos, e conhecia, né, muitos poucos políticos, não tinha nenhuma experiência com campanha e também não era conhecida, né, porque não tem uma profissão de exposição como alguns políticos, né, muitos políticos no nosso país é um pouco comum, pessoas já com exposição, que são conhecidas. Eu não, né, trabalhava na frente do computador ali, discreta. Então, não era conhecida. Mas a gente conseguiu, em 2018 já, ser a candidata a deputada federal mais votada do partido. Em 2018, tive 31 mil votos, que foi uma boa votação para a primeira vez. E eu acho que muito disso vem com base em formação, em cursos. Então, lá em 2018, eu fui selecionada como líder RAPS. A RAPS é uma ONG que se chama Rede de Ação Política e Sustentabilidade. Ela foi fundada por empresários, um deles é um dos fundadores da Natura, que tem essa missão, assim, essa vontade de contribuir para a política. Então, eles selecionam pessoas que querem ser candidatos e que se comprometem com alguns valores, com democracia, transparência, fazer uma política séria, pessoas de todos os partidos, e dão essa formação. Então, como fazer uma campanha, como propor políticas sérias, enfim, em cada uma das áreas. Então, foi bem bacana, assim. Eu tive essa oportunidade, inclusive, eu nem conhecia direito quando eu me inscrevi à RAPS, mas fui selecionada junto com... Eram 5 no Paraná. Os outros tinham 3 que já eram políticos, então já ocupavam cargos. E eu era a única mulher e fui começar a fazer curso. Assim. A gente teve a oportunidade de fazer curso com um cara que era professor de Harvard. Ele já tinha um senhor que vem para o Brasil como voluntário para ajudar os brasileiros, e ele já tinha dado curso para o Clinton, para o Obama, sabe? Então, uma experiência, assim, fiquei uma semana em São Paulo aprendendo como fazer campanha, como arrecadar, como media training, né, falar em público, coisas que a gente precisa, né, como político, e eu não tinha experiência nenhuma. Foi um grande desafio nessa eleição, e eu, naquela época, já consegui trabalhar bastante a questão das redes sociais. Então, né, eu não era conhecida, mas no Paraná eu consegui ter votos em 350 municípios dos 399, sendo que eu viajei para 4 ou 5. A maioria eu cheguei através da internet, do Facebook. Na época a gente conseguiu crescer bastante no Facebook.
E aí, não fui eleita, tinha pego uma licença não remunerada, voltei para a iniciativa privada e em 2020 falei, pô, quero ser vereadora, porque eu acredito que a gente precisa melhorar a política em todos os níveis, né? E fui candidata. E aí eu pensei, por que eu não fui eleita lá em 2018? O que eu fiz que poderia ter sido melhor? Vamos trabalhar agora em 2020, né? E eu sempre resumo em 3 principais pontos, assim, que é planejamento. Então, eu também, como administradora, né, gosto de planejar, de me antecipar. Então, planejei a campanha com antecedência. Trabalho, né? Então, a gente fala que aquilo que se fala que é campanha é saliva, suor e sola de sapato, né? Então, realmente, mesmo na pandemia, a gente foi para as ruas, a gente, quando era possível, fazia reuniões com grupos, ia de máscara, mas conversava com as pessoas na rua também. Então, é muito trabalho, sai cedo, volta à noite e conversa com o maior número de pessoas. E sonhar alto também. Eu acredito que é possível melhorar a política no nosso país e acreditava que mesmo, né, estando num partido também pequeno, que estava começando, que a gente conseguia chegar aqui e, sabe, fazer as coisas de forma diferente. Então, acreditar mesmo naquilo. E aí, eu acho que isso foi muito do que contribuiu para a gente ter esse bom resultado. Vereadora, a senhora está afiliada ao Novo. Isso. Na eleição de 2018 também já era o Novo? Sim, só fui filiada ao Novo. Até hoje eu entrei na política por causa do Novo. O Novo, a gente pode falar, né, de partido. O Novo é um partido que foi fundado por pessoas comuns, né? Então, professores, médicos, engenheiros, enfim, trabalhadores comuns que perceberam que, às vezes, a gente critica muito a política no nosso país é muito mal vista. Os políticos, né? Não sem razão, eu digo porque a gente se viu muitas vezes na TV, enfim, políticos com dinheiro na cueca e coisas muito ruins. E são pessoas que perceberam assim, não adianta só a gente criticar se a gente não fizer nada, se a gente ficar reclamando sentado no sofá. Isso já vem lá desde Platão, né, que falava que se a gente não se interessar por política, a gente vai ser governado por quem se interessa. E a gente percebeu que, a gente precisa se envolver. Então, né, são pessoas de fora da política que resolveram entrar para tentar fazer as coisas de forma diferente. Também é um partido que tem ideias de redução do tamanho do Estado, de que a gente acredita que no nosso país a gente paga muito imposto e que a gente tem a ideia de que o governo, de que o Estado tem que tomar conta de tudo. E a gente acredita que não, que na verdade esse é um dos problemas do nosso país. Um Estado inchado, gigantesco, que custa muito para o cidadão e que a gente precisa reduzir essa máquina. Então, eu acredito também nessas ideias e o Novo era o único partido que defendia isso, que eu acredito, e por isso também eu entrei na política. Legal, vereadora, a senhora falou sobre a questão da participação. É um pouco dos objetivos aqui do CVC Podcasts, né? Aproximar a população tanto de temas que a cidade, da cidade que são debatidos aqui na Câmara Municipal e também aproximar, obviamente, os eleitores, eleitoras de vereadores, vereadoras que estão aqui, né? Que são os nossos representantes municipais aqui no Legislativo. Mas entrando agora na questão da cidade, Curitiba. Né? Como é que é a relação Indiara e Curitiba? A senhora nasceu aqui, mora aqui há quanto tempo, vereadora? Eu moro já há mais de 25 anos, então não nasci aqui, né? Eu nasci no interior do Paraná, em Umuarama, mas, na verdade, passei a minha infância em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, lá no norte. Exatamente, meus pais. Né? Era uma época que muita gente aqui do Paraná foi para lá, né, em busca de emprego, de trabalho, então meus pais se mudaram para lá. Meu pai é do interior de São Paulo, minha mãe aqui do interior do Paraná. E foram para trabalhar. Então, passei a minha infância toda, até os 14 anos, lá em Rondônia, que foi também né, uma boa experiência. A gente morava numa chácara, no meio do mato, então uma infância bem tranquila, digamos, né? E para criança, assim, né, tá no meio do mato mesmo e tudo. E aí a gente vinha para cá sempre no Natal, na casa dos meus avós e tal. E aí, lá em 98, minha mãe resolveu voltar para o Paraná e nós voltamos. E daí, como a gente ia estudar, eu tenho mais 2 irmãos, então, né, eu tinha 14, meus irmãos um pouquinho mais novos, e minha mãe pensou, vamos para Curitiba, porque, né, depois estudar, fazer faculdade e tal. Então, a gente veio para Curitiba, eu vim com 14 anos. Aí, a gente foi morar lá no Bairro Alto. Estudei no Colégio Estadual do Paraná, primeiro no Colégio Estadual Cecília Meirelles, que era no bairro.
na 8ª série, depois fui fazer o ensino médio no Colégio Estadual do Paraná. Então, tô em Curitiba já há bastante tempo, né? Conheço bem a cidade, tive a oportunidade agora, depois que começou o mandato como vereador, de conhecer mais ainda, de conhecer a prefeitura, as secretarias, né? Mais de perto ainda, como que a coisa funciona, porque também a gente estando de fora, a gente tem uma visão, critica muita coisa, tem uma visão, e estando dentro, de certa forma, né, do setor público, através da vereança, a gente também tem a oportunidade de conhecer melhor. E esse contato com as pessoas também, conversar com as pessoas, entender os problemas das pessoas, ouvir as pessoas, né? Então, eu gosto muito de Curitiba, já me considero, né, uma curitibana, porque já estou aqui há mais tempo aqui do que em outro lugar. Cidade. Exatamente. Mas Curitiba também é uma cidade que cresceu muito nas últimas décadas, recebendo moradores de fora, tanto de cidades do interior do Paraná ou de outros estados. A senhora mora no bairro Alto ainda, vereadora? Não, eu acabei me mudando para o Campo Comprido. Então, hoje eu estou no Campo Comprido. Foi para outra ponta da cidade. Exatamente, exatamente. Acabou que, enfim, a família, minha mãe, minha irmã, né, a gente acabou se mudando. Mas é o que você falou, Curitiba acolhe muito bem as pessoas, né? A gente fala que a maioria das pessoas que estão aqui, muita gente, né? Acho que metade, ou talvez um pouco mais que a metade, não são, né, curitibanos de origem mesmo, imigraram. E também essa é até uma característica, Curitiba também recebe muitos, às vezes, refugiados, pessoas de fora do país também, né? É uma das capitais que mais recebeu, né? Haitianos, venezuelanos. E eu acho que Curitiba tem essa característica de ser acolhedora, né? Vereadora, juntando as duas coisas, né? A senhora vem de fora, vem da iniciativa privada para a vida pública, né? Um cargo eletivo. O que tudo isso pode contribuir com a política, né? Tanto a questão de uma pessoa que já morou no interior do estado, no norte do Brasil, que é, né, um ambiente totalmente diferente, né? É um outro Brasil. E também a sua experiência na iniciativa privada, né? Com a formação de administração e contabilidade, mas de repente fala, vou para a vida pública. O que dá para trazer disso tudo, né, para o seu mandato aqui na Câmara de Vereadores? Legal. Eu acredito que, assim, né, a gente, como eu disse, tem que se aproximar da política, estar mais próximo, né? Então, acho que conhecer a realidade da cidade, conhecer a realidade do Brasil, né? Porque o nosso país também é muito plural, né? Muito diferente, a gente tem diferenças de norte para o sul, enfim, acho que isso é importante, traz essa pluralidade. E na política também, né? Eu, até durante a campanha, também foi um dos diferenciais da minha campanha, além do que a gente falou, eu acredito, a questão da minha principal pauta, que é a fiscalização. Então, isso eu usei muito na campanha, né? Por quê? Porque é uma das principais competências do vereador, está na Constituição Federal, que é fiscalizar o executivo, fazer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município. E isso é pouco valorizado e pouco, né, feito mesmo, a gente percebe aqui na Câmara. E isso tem muito a ver com o que eu trabalhava. Então, né, me formei e trabalhei numa empresa de auditoria contábil, que é justamente olhar as contas, as finanças das empresas. Né? Então, e eu consegui explicar isso para as pessoas, que eu queria vir para a Câmara, como vereadora, para fiscalizar, que é simplesmente cuidar do dinheiro do cidadão, que paga impostos, né, muito imposto, e que às vezes não é bem aplicado, porque às vezes a gente não tem serviços de qualidade do outro lado, né? Então, essa experiência eu acho que é muito importante. Também, a gente também falou, é o que a gente faz no mandato, e a gente também falou muito de questão de práticas da iniciativa privada também. Então, ter uma gestão mais eficiente, sabe, fazer um planejamento estratégico, fazer um processo seletivo, coisas que são muito comuns na iniciativa privada, mas não tão comuns assim na política ou no setor público. E é o que a gente também prometeu e está fazendo na prática no mandato. Obrigado, vereadora. A gente sempre tenta aqui na comunicação mostrar qual é o papel do vereador. Muitas vezes, infelizmente, a política é um pouco demonizada, mal vista, mas o papel do vereador, além de fazer as regras, as leis municipais para ordenar a nossa vida em sociedade, para também, né, autorizar o Poder Executivo, que é o caso da Prefeitura, a fazer algo, alguma obra ou algum serviço, também a fiscalizar, né, que é um papel também muito importante que a Câmara cumpre, até porque o prefeito não pode tudo, né? A democracia é justamente isso, né? Ter a questão de freios e contrapesos entre os poderes, que são independentes, mas harmônicos entre si, como diz a Constituição. Vereadora, agora entrando já nas suas pautas, a senhora já fortaleceu a fiscalização como uma grande bandeira,
mas também tem aí como bandeiras a redução de impostos, a senhora já falou também, a liberdade econômica e o empreendedorismo, que são pautas que realmente casam, acho que com o Partido Novo, né, que a senhora escolheu como para se filiar. Sim, sim, isso mesmo. Né, então, além da fiscalização, que é uma bandeira importante, também essa questão do empreendedorismo e do ambiente de negócios, né? Então, a gente acredita que no nosso país o empreendedor enfrenta muita dificuldade e, além disso, os próprios índices mostram isso, né? A gente tem um índice que é o Doing Business, que avalia a capacidade de fazer negócios de diversos países, inclusive no Brasil, também avalia diversos estados e todos os estados do Brasil e as capitais. E o Brasil é muito mal colocado, né? Então, tanto a questão tributária, a quantidade de horas necessárias para entender a questão tributária e pagar impostos. E isso também eu tenho muita experiência como contadora, via isso nas empresas de perto, quanto à questão da burocracia, da dificuldade para abrir uma empresa, para conseguir um alvará de bombeiro, de urbanismo, de funcionamento, colocar a empresa em funcionamento. A gente, às vezes, tem um pouco essa cultura de pensar o empresário e tal. Às vezes é o vilão e não sei o quê, mas não é, né? Quem gera emprego, gera riqueza no nosso país é o empresário, é a pessoa que resolve se arriscar os recursos, arriscar o seu tempo, né? Investir o seu tempo para abrir um negócio próprio. E quando a gente está falando de empresário ou empreendedor, às vezes a gente só pensa no grande empresário, mas não. O nosso país tem milhares de micro e pequeno empresários que às vezes não conseguem nem se formalizar. Ou seja, trabalha no mercado informal, tamanha burocracia, dificuldade para ele se formalizar. E a gente precisa melhorar isso de forma urgente, né? A gente vê já algumas iniciativas, às vezes, da prefeitura, dos governos, mas precisa muito melhorar isso. Então, uma pauta nossa que a gente defende aqui na Câmara, que a gente prometeu na campanha e também está trabalhando, né, procurando formas de simplificar as coisas para o empreendedor, para quem trabalha, né? E, como eu disse, falando do pequeno, do médio e do grande também, né? Então, é o que a gente trabalha bastante. Ótimo. Vereadora, juntando agora todas as suas bandeiras, as suas ideias, vamos encaminhar um pouco para seus projetos, as iniciativas que a senhora, né, tem defendido aqui, tem aprovado. Eu vou começar lhe perguntando sobre a política municipal de transparência em obras públicas, né? Como é que surgiu essa ideia, o que esse projeto, né, nos traz de bom aqui para Curitiba? Legal. Então, ele surgiu muito desse foco, tanto de fiscalização, quanto de combate à corrupção e transparência, né, que é um bloco ali que está junto no nosso mandato. A gente definiu isso no nosso planejamento estratégico, né? E quando a gente definiu a fiscalização, o que a gente falou? Vamos fiscalizar algumas áreas, né? Vamos ver saúde, educação, vamos ver obras públicas. Obras públicas é uma área onde é investido muito dinheiro, né? Se gasta muito, impacta diretamente a vida das pessoas, né? A gente tem obras na cidade que estão há décadas, né, em andamento, às vezes atrapalhando a vida das pessoas, porque o trânsito fica muito complicado, então a pessoa passa ali todo dia, trânsito, enfim, e é uma área que a gente também recebe muita reclamação e demanda no nosso gabinete. E aí, logo no início, a gente percebeu assim, nossa, é muito difícil encontrar as informações sobre as obras. Mesmo para a gente que é vereador, que às vezes tem alguns acessos, consegue receber as informações de forma mais fácil, é muito difícil. Os portais da transparência do município têm alguns problemas. Então, por exemplo, obras, quando você vai ver, você tem que ficar pesquisando tudo individual. Um contrato aqui. Aditivo. Está lá no outro site. Notas que foram gastas. Está lá. Então, a gente teve muita dificuldade de encontrar as informações. Enquanto a gente viu que outros municípios no Paraná têm isso disponibilizado de forma muito mais fácil, muito mais simples. Então, a gente começou a pesquisar, inclusive ver a legislação que já existia, que é a Lei de Acesso à Informação, né, que é uma lei federal bem abrangente, e a gente percebeu que tinha espaço para melhorar a legislação no município em relação a obras públicas. Aí a gente foi atrás de entender, ver o que poderia ser proposto, conversou também com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que também faz esse trabalho de fiscalização, né, como a gente, e propôs esse projeto de lei, né? E o objetivo é que, então, que no site da Prefeitura, Portal da Transparência, esteja de forma mais clara, que você consiga entrar lá, quero ver, né, a principal obra da nossa cidade, né, vamos colocar como exemplo, Linha Verde.
e você consiga ver uma linha do tempo. Ah, a linha verde são lotes, tem esse contrato, tem esse aditivo, isso foi do contrato, isso foi feito até agora, isso ainda falta para ser feito, mas que o cidadão consiga encontrar isso de forma fácil, né? Porque o cidadão também tem esse papel de fazer o controle social da prefeitura, né? Então, esse é o objetivo desse projeto. A gente protocolou, discutiu já com a prefeitura, ouviu a prefeitura para entender o que dá para fazer, o que não dá, e está em discussão com a prefeitura. O objetivo ele já está pronto para vir para o plenário, então já passou por todas as comissões, já foi aprovado nas comissões, e a gente espera que venha em breve aí para o plenário para ser votado e aprovado, e aí depois colocado em prática mesmo no município de Curitiba. Vereadora, estamos gravando aqui em dezembro de 2023. Esse programa vai ao ar, nós vamos colocar YouTube, Spotify em 2024. Até alerta as pessoas para nos seguirem lá, né? Tipo, não perder essas e outras entrevistas. Mas a senhora falou bastante sobre transparência, até, né? A Política Municipal de Transparência e Obras Públicas. Um outro projeto seu que também tem a palavra transparência, a transparência das filas de saúde pública de Curitiba. Legal. Né? Como é que surgiu essa ideia? Qual que é o objetivo dessa iniciativa? E aí, como você falou, né? A gente espera, então, que lá, quando o podcast for ao ar, talvez que esses projetos talvez já estejam até aprovados. Já estejam aprovados, porque esses dois, eles poderiam, já estão prontos para o plenário, então, lá em 2024 já poderiam ser aprovados. O que a gente... então, esse projeto de transparência nas filas, aí é uma outra história, né? Então, eu, como você sabe também, eu fui mãe durante o mandato, né? Não sei se a gente vai falar sobre isso, mas... vamos... Tá. Podemos falar? Legal, tá. Não, porque é uma coisa interessante, porque até você falou, né, de ser a primeira mulher a ser a mais votada, e além disso, também fui a primeira mulher em mais de quase 80 anos a ter filho, vereadora, a ter filho no exercício do mandato. Até na época, o pessoal da comunicação nos ajudou com uma pesquisa, e a gente entendeu ali que a primeira vereadora de Curitiba, que é a Maria Olímpia, parece que ela foi mãe e se casou durante o mandato. Os registros são poucos ainda, então a gente não tem certeza, né? Mas eu me lembro que o último dado era esse. E depois nunca mais a gente teve uma vereadora mãe. E porque são poucas as mulheres que entram na política, né? Entram mais velhas, e aí acabou não tendo. Quando eu fiquei grávida, o ano passado, a gente teve, inclusive, que pesquisar sobre a questão da licença maternidade, do suplente, porque o regimento interno não era claro em relação a isso. Justamente porque nunca tinha acontecido, né? Essa é uma dificuldade que as mulheres ainda enfrentam, né? Ninguém pensa, e se tiver uma mulher, né? Enfim, e o parênteses é porque eu peguei e fiz o meu pré-natal na rede pública. E fiz o acompanhamento e tudo, então eu acabei me aproximando bastante desse tema da saúde pública em Curitiba. Depois, até que eu voltei de licença, levei várias demandas, a experiência que eu tive para a Secretaria Municipal de Saúde, para que a gente pudesse implementar melhorias no município relacionadas à saúde. E é uma área que a gente também recebe demandas no gabinete, né? Saúde, enfim, sempre tem reclamação, tem muita fila de especialidades, muita gente que às vezes demora um ano, em algumas situações até 2 anos para conseguir uma consulta com um especialista, o que é muito complicado, né? E aí a gente começou a pesquisar, com base nessas demandas, pensar em sugestões e em projetos também relacionados à saúde. E com isso que veio esse tema. Na verdade, até esse projeto eu entrei na coautoria com o vereador Marcos Vieira, então é um projeto que assino junto com ele, e eu esqueci de mencionar, mas também vou mencionar atrasado, mas para não passar. O projeto A Transparência em Obras Públicas eu assino também junto com a vereadora do meu partido, que é a vereadora Amália Tortato, tá? Então a gente acabou protocolando junto. E esse é um projeto que o vereador Marcos Vieira já tinha protocolado, né? Já existe uma lei estadual que tem como objetivo que seja divulgado, os governos, tanto municipal quanto estadual, divulguem as filas de especialidades médicas. Então, principalmente, a quantidade de pessoas na fila e o tempo médio para as pessoas serem atendidas. Isso é uma discussão que existe no Brasil inteiro.
muitos ministérios públicos de estados, de outros estados, recomendam que os executivos façam isso, divulguem, porque é questão de transparência, né? A pessoa precisa saber, tá, eu estou esperando uma consulta com o médico, quanto tempo vai demorar com o oftalmologista, com o neurologista, enfim, e a gente não tem essa informação, né? É muito difícil algumas cidades, alguns municípios divulgarem essa informação. O município de Curitiba hoje, até corrigindo, hoje exatamente, eu não sei como tá, porque a lei estadual entraria em vigor agora no final de novembro. Então, foi por esses dias. E a ideia da prefeitura é que essas informações fossem divulgadas, porque por causa da necessidade da lei estadual. E aí, com isso, a gente esse projeto de lei já tinha sido protocolado, inclusive, antes da lei estadual, passou pelas comissões e está pronto para vir ao plenário. Então, também conversamos com a prefeitura da possibilidade que ele venha para o plenário para que seja aprovado no município de Curitiba. Eu acho que é um projeto que traz também muitos ganhos para a população, né, porque é divulgar simplesmente a informação, a transparência em relação às filas com as especialidades médicas. Vereadora, um último projeto agora falando sobre a flexibilização do horário do comércio. Acredito que é um outro projeto em coautoria também, né? Que a senhora Isso mesmo. Tá. Esse já aprovado, né, vereadora? Isso mesmo, esse já foi aprovado. É um projeto que a gente considera como um dos mais importantes do nosso mandato, né? E quando eu falo nosso, até incluo também a vereadora Amália, porque a gente fez junto. E protocolou junto e depois a gente teve mais de 20 vereadores que entraram na coautoria. Então é um projeto aí que a maioria dos vereadores da Câmara assinou junto quando ele foi aprovado, mas que inicialmente ele foi protocolado por nós. A vereadora Amália até já tinha pesquisado sobre esse tema, já tinha esse interesse em fazer o projeto, e nós também conversamos sobre ele com o pessoal da Associação Comercial do Paraná, da FEComércio, com entidades que já tinham esse interesse. Ele já tinha sido tentado aqui na Câmara por 2 vezes anteriores, em anos anteriores, né, em décadas anteriores, mas não tinham conseguido aprovar. E aí agora, em 2022, a gente ouviu, entendeu as demandas, a importância dele. Em muitas cidades, né, explicando rapidamente, aqui em Curitiba a gente tinha essa lei determinando o horário de abertura e fechamento do comércio. E isso já não existia mais em muitas cidades e capitais do Brasil, Paraná e do Brasil. Era uma lei da década de 90. Então, o que a gente falou, né? E o que os comerciantes também demandavam? Já existe uma legislação trabalhista. Então, o comerciante, se ele quiser abrir mais cedo, fechar mais tarde, ele vai ter que fazer turno, ele vai ter que contratar mais gente. Mas para que definir exatamente o horário de abertura, o horário de fechamento? E, por exemplo, um material de construção. O pedreiro começa a trabalhar cedo e ele quer antes passar lá e comprar. Ah, não pode porque tem o horário de abertura. Então, sabe, a gente conseguiu, felizmente, acho que foi uma conquista importante para o município, flexibilizar isso. A gente ainda precisa evoluir mais porque muita gente ainda não sabe, né, que existe essa flexibilização. E, claro, também a gente discutiu na época, não é porque flexibilizou que vai abrir 24 horas. Vai abrir conforme a demanda das pessoas, né? O comerciante só vai abrir se for atrativo para ele. E aí, por isso que a gente conseguiu aprovar. Foi uma conquista, acho que importante. Que a gente também defende muito a liberdade, né? A liberdade econômica, mas a liberdade do cidadão também. E esse projeto vem nessa linha. Vereadora, a senhora destacou bastante a questão do diálogo com a população, né? Falou do gabinete recebendo demandas com outras instituições, como a Associação Comercial do Paraná, nesse caso, né, da flexibilização do horário, outros órgãos também. Só lembrar que o podcast é um pouco para isso, né, para a gente ampliar esse diálogo com a população. Também temos no site, né, a lista dos vereadores da atual legislatura, estão lá elencados por ordem alfabética. O Carlos, que está operando aqui a transmissão hoje, colocando ali para a gente, né? Então, aí clicando no vereador vai ter lá o contato com o telefone, rede social, site, e-mail, enfim, para entrar em contato, né? Caso alguém queira, né, buscar a senhora buscando para alguma, né, solução, alguma demanda, enfim, alguma ideia de proposta legislativa. Terminar, vereadora, falando rapidinho da sua participação aqui na Câmara de Vereadores. A senhora está na Comissão de Economia, também participa de algumas frentes parlamentares também, né, vereadora? Isso mesmo. Para terminar, como a gente começou, falando sobre
a primeira mulher a conquistar o maior número de votos numa eleição para vereadora. A senhora até citou ali a Maria Olímpia Moschel, que em 47, na redemocratização ali na década de 40, foi a primeira vereadora eleita em Curitiba. Um recado para as mulheres na política, né? A gente teve até, durante um pequeno intervalo aqui nessa legislatura, 9 mulheres vereadoras. Foi um recorde de participação feminina nas cadeiras do Legislativo Municipal, mas ainda pouco em relação ao que todo mundo fala, né, da população, de 38 vereadores, 9 mulheres. O que a mulher pode colaborar para a política, vereadora? A mulher pode e deve, né, contribuir muito. Eu entendo que esse tema é muito importante, a gente tentar aumentar a participação das mulheres na política, né? Porque então, aqui na Câmara a gente discute temas importantes que afetam toda a sociedade, mas afetam especialmente, sim, a mulher. Então, a gente discute muito a questão da educação, educação básica, vagas em creche. E isso é extremamente relevante para as mulheres. A própria questão da saúde que a gente falou, né? Então, é importante que as mulheres estejam aqui presentes, né? E é possível, né? Eu acredito que a dificuldade das mulheres alcançarem cargos de liderança ou até entrar na política se deve também à questão familiar. Às vezes a mulher acaba se dedicando mais à criação dos filhos, né, às atividades em casa. Mas o meu exemplo, o exemplo de outros vereadores que estão aqui, mostra que é possível também ser mãe, ter filho, ter família e conciliar tudo isso e a gente fazer a diferença aqui na Câmara. Então, as mulheres que tiverem esse interesse, acompanhem a gente, acompanhem o nosso trabalho e venham, se candidatem, né? A gente vai ter eleição. Aí a gente precisa aumentar esse número, né, Gruba? Vamos aumentar a participação das mulheres aqui na Câmara de Curitiba. Tá dado o recado. Vereadora, obrigado pela sua presença aqui no CMC Podcasts. Como diz o nome do programa, você me representa. Parabéns por ser uma das representantes aqui de Curitiba, pelo seu trabalho aqui como parlamentar municipal. Eu que agradeço a oportunidade. Legal. Só lembrar para vocês, né, que está nos ouvindo, escutando, YouTube, Spotify, outros serviços de streaming. Lá no YouTube, favorita a gente para não perder essa e outras entrevistas. Também não perca os debates temáticos que a gente faz aqui nos outros programas do CMC Podcasts. Um grande abraço e até a próxima.